Vamos lá, nossa disciplina do preparo do obreiro para o ministério. A nossa aula hoje está embasada aí a partir da página 109, que serão as lições 4 e 5 sobre o preparo do obreiro. Vocês que fizeram a leitura devem ter percebido que alguns pontos nós trabalhamos nas outras aulas, mas eu trouxe aqui algumas questões fundamentais, principais na aula de hoje, para nós conversarmos um pouquinho, principalmente sobre várias áreas que nós precisamos nos preparar no trabalho e no serviço da obra de Deus. Essas reflexões que eu coloquei aqui, vocês vão localizar elas no final do livro, na página 162, que é junto com a conclusão. E por que eu trouxe para a abertura da aula? Para nós discutirmos um pouquinho aqui, dar um pontapé inicial nessa aula. Vamos lá, o livro coloca, e eu quero pensar com vocês. Obreiro marqueteiro. Gente, o que seria alguém que trabalha na obra de Deus, mas que decidiu ser um marqueteiro? O que vocês entendem por isso? O que vem na mente de vocês? Seria uma pessoa dúbia. Ok, vamos lá, irmão Fábio. Vamos lembrar um pouquinho a ideia de ser marqueteiro. Isso aí vem de marketing, propaganda. Então a pessoa dentro da igreja se mostra uma coisa e na realidade é outra. Outro ponto sobre um obreiro marqueteiro, o que vocês pensam? Olha só, vamos raciocinar. Você passa na porta ou na frente de uma igreja, de uma denominação, e tem lá uma bandeira, tem uma bandeira lá, uma faixa. Aí de repente nessa faixa está escrito assim, sexta, dia do milagre. O que é isso, gente? É um marketing, irmão Vivaldo, não é? Qual que é o intuito do líder dessa igreja ao fazer essa faixa ou permitir que ela seja colocada ali? É fazer um marketing da sua denominação. Vamos pensar outro ponto aqui, a rede social. A denominação tem lá a sua rede social. A denominação tem lá o seu Instagram ou Face. Aí, gente, a pessoa coloca lá na rede social dela assim, profeta das revelações. É um marketing? É um marketing. Esses tempos atrás, eu tenho na rede social. Eu acho que foi um operador, mas na rede social coloca evangelista. Então, o que vamos chegar aí, irmão Marcelo. O que esse camarada está fazendo? O marketing. Vamos pensar, gente. É errado uma denominação, um grupo de irmãos, divulgar os dias de culto, os trabalhos que são feitos, a obra missionária que está sendo feita. Isso é errado? Fazer a divulgação daquilo que está sendo feito? Não, é bom, é legal. Agora, trabalhando com o princípio da verdade. Então, um obreiro, um pastor, uma denominação pode fazer marketing, pode fazer propaganda. Olha, teve o batismo, tantas pessoas desceram as águas, coloca lá as fotos, olha que registro bonito, glória a Deus, legal, maravilhoso. O problema é quando o obreiro, a denominação, aquele grupo de irmãos, começam
a desconsiderar apenas isso para fazer uma propaganda verdadeira e boa e passa a usar o marketing acima dos princípios de Deus. Então, por exemplo, eu coloco lá, sexta, dia do milagre. Se a pessoa vier na sexta e o milagre não acontecer, do ponto de vista do business, do empresarial, se você passar na porta de uma loja e tiver uma propaganda enganosa, o que pode acontecer? Processo. Se o camarada coloca lá, toda a loja com 50%, aí você escolhe um produto, o dono fala, não, esse produto não tem desconto. Opa, então você tinha que ter colocado ali, exceto alguns produtos. Se você colocou toda a loja, meu querido, é toda a loja. Esse é o ponto aqui dessa reflexão. As igrejas podem e devem fazer divulgação, propaganda. Antigamente usava-se muito jornal. E propaganda que eu falo, irmãos, não é no sentido de vender Jesus, não é isso. É no sentido de divulgar o trabalho que está sendo feito de forma saudável. O problema é quando o obreiro, a pessoa que trabalha, que faz algo para Deus, coloca isso como foco principal da sua vida. Não, eu tenho que divulgar, eu tenho que postar, eu tenho que colocar. Irmãos, isso é extremamente perigoso. Então o ponto é como usar o recurso sem depender dele. Não seria mais interessante, ao invés de colocar isso aqui, coloca lá assim, um lugar de adoração a Deus, um lugar de você ter o encontro com Cristo. E se Jesus quiser fazer um milagre, glória a Deus, maravilha. Mas nós não devemos entrar pela via de ser marqueteiros, de usar, de focar nas estratégias do marketing, da propaganda, para enganar pessoas a fim de encher igrejas. Tá frio? Tá frio aí? Tá bom? Se ficar muito frio, vocês avisam. Lá tem revelação. O pastor falando assim o seguinte: muitos pastores, pregadores, que vai pregar para o público, vai fazer a obra e cobra. Não é errado. Mas na hora que chegar lá e tiver a porta fechada, ele fala assim: eu preguei o evangelho, eu trouxe pessoas para salvação, eu fiz milagre em seu nome, sim, mas a gente vai vir. Então, aí, irmão Fábio, nós vamos puxar o gancho para a segunda reflexão, que é a ideia do trabalho para Deus se tornar algo apenas profissional e deixar de ser algo vocacional. Irmãos, é completamente compreensível, eu acredito que vocês vão compartilhar dessa ideia, se você puder viver para uma única coisa, você vai fazer aquilo melhor ou pior do que se você tivesse 5, 10 funções? O que vocês acham? Vai fazer muito melhor. Por exemplo, um pastor que tem todo o seu dia para orar, ler a Bíblia, estudar, visitar os irmãos, ir numa santa casa, ir num asilo, ir numa clínica de recuperação. Ele vai poder fazer mais para Deus, no sentido de tempo, do que um pastor que trabalha, sim ou não? Agora, qual que é o problema? E isso é bíblico, Paulo fala sobre isso. O problema é que, nesse mundo, apareceram muitos aproveitadores. Aí o camarada, não, eu faço a obra em tempo integral, mas o meu horário de levantar é 11 horas. Tá de brincadeira, não tá? Eu faço a obra em tempo integral,
mas não deu tempo de ler a Bíblia. Ué, faça a obra em tempo integral, mas não deu tempo de orar e de preparar uma boa palavra para o culto, para levar uma boa mensagem para os irmãos. Ué, está fazendo o que então com o tempo de estar investindo no reino de Deus? Se você tem um líder, um pastor, um líder, que você liga para ele 9 horas da manhã, pastor, você pode correr aqui? Ô irmão, às vezes ele não pode nem atender, porque o celular está lá no armário do trabalho. Agora, se um pastor está em tempo integral, ele tem, entre aspas, a obrigação ou o dever de estar disponível. Agora, qual que é o desafio aí? É passar a não fazer apenas pelo ganho. Ah, irmão, eu fiz um trabalho para alguém e alguém quis me abençoar. Por exemplo, você foi na casa de alguém lá orar, a pessoa quis te dar um pão caseiro. Ô irmão, estou muito agradecido que você veio aqui, leva um pão para você comer. Não tem pecado nenhum nisso. O problema é quando o obreiro ou aquela pessoa que está fazendo a obra de Deus passa a pensar o quê? Então esse é o caminho para mim ganhar as coisas dos outros. Esse é o caminho para as pessoas me ajudar, hein? Aí a pessoa, irmãos, coloca o foco do reino nisso, em si, no ganho próprio. Aí a motivação, ela não é a motivação correta, que é pregação do evangelho, para a salvação das almas, para a glória de Deus. Então, esse ponto é um ponto que cabe uma reflexão profunda para quem faz a obra de Deus. É não deixar que o trabalho para Deus se torne algo estritamente profissional. Por quê? Porque quando isso acontece, a pessoa transforma a obra de Deus apenas numa obra de homens. E aí a pessoa entra por esse caminho aqui que a gente conversou. Ela vai fazer tudo possível para lotar mais a igreja, ela vai fazer tudo possível para ser mais ajudada pelos irmãos, ela vai fazer tudo. Por exemplo, contar um fato para vocês. Um irmão compartilhou comigo alguns dias atrás, um irmão lá do Paraná, de longe. Nós estávamos jantando, ele disse assim: irmão, nós convidamos um cantor evangélico bem conhecido lá no evento com a igreja, e ele fez uma pregação toda de 1 hora para no final vender um produto. No final ele ofereceu um negócio que ele estava vendendo, e a pregação toda pautada nisso. Irmãos, não pode uma coisa dessa. Não pode, de jeito nenhum. Se esse irmão estiver numa situação de extrema necessidade, o que deveria ser feito? Conversar com o pastor local, o líder, e o pastor: irmãos, vamos ajudar o irmão no final do culto. Ele trouxe aí um produto, vamos adquirir, vamos ajudá-lo, estender as mãos. Maravilha! Vai semear ali na vida do irmão. É um princípio bíblico de ajudar alguém que está em necessidade. Agora, tomar todo o tempo de uma mensagem que é para edificar vidas, para ensinar, para corrigir, como Paulo fala que serve a pregação, para vender um produto, é algo extremamente triste, irmãos. E aí a pessoa entra por um caminho de enxergar o ministério, o serviço a Deus, no sentido profissional, e esquece a vocação que Deus deu. Outra reflexão a respeito aqui, o livro coloca, e eu achei interessante pensar: Bíblia impressa versus a Bíblia no tablet ou no smartphone, que vocês comentaram nas outras aulas. É uma coisa que está na moda. O pregador, o pastor não carrega a Bíblia impressa, carrega apenas um tablet, um aparelho digital. Gente, o que nós precisamos ter em mente? O livro coloca isso, ó.
E aí eu convido vocês a pensar, até que ponto ajuda e até que ponto atrapalha. Porque o livro coloca assim, isso aí está lá na conclusão. A Bíblia impressa, você tem uma tradução, sim ou não? Então, se eu estou aqui com a Bíblia impressa, na versão revista e corrigida. Lá em casa tem Nova Tradução Linguagem de Hoje, tem NVI, tem Atualizada, tem Nova Almeida. Numa pregação, num estudo bíblico, tem como eu levar todas essas Bíblias e colocar em cima do púlpito? Não tem. Com um recurso digital, um tablet ou um smartphone, eu consigo esse recurso. Agora, o que eu queria pontuar com vocês, que na minha opinião é o mais interessante? Olha, irmão, eu vou fazer um ensino, uma pregação, que eu gostaria de usar 2, 3 traduções ali da Bíblia. Leve a versão impressa, sua Bíblia oficial que você costuma levar para o culto, e aí sim você pode deixar ali do lado o recurso. Em escolas bíblicas, em palestras, em aulas de teologia, por exemplo, a pessoa pode levar até o computador, o notebook, que é maior, né? É maior do que costuma ser um tablet ou um celular. Qual que é o ponto que nós estamos colocando, vai ser o pastor Escrivão, em debate aqui, queridos? Para reflexão. Nós precisamos ponderar. Esse recurso que eu vou usar, ele vai ser bem aceito onde eu estou indo? Vocês conseguem entender que esse é um ponto que muitas vezes a pessoa que está trabalhando na obra de Deus não reflete? Talvez se você vai fazer uma palestra numa escola para uma galera, uma classe de jovens e adolescentes, não vai assustar você levar uma Bíblia digital. Agora, no culto público, dependendo do lugar, as pessoas já vão se sentir, mas a pessoa não trouxe a Bíblia. Não foi esse choque, irmão Fábio, que vocês tiveram? Só usou celular. Então, aí o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós temos que entender que tem coisas que não se constituem um pecado. Mas você, como alguém que está ali para pregar, para falar uma palavra, para fazer uma oração, o que você e eu temos que pensar? Naquele ambiente, como que as pessoas vão receber melhor a minha pessoa e aquilo que eu estou expressando? Porque às vezes, se você chega em um ambiente de culto, em um lugar que todo mundo está habituado a carregar a Bíblia, e você não leva a Bíblia impressa, as pessoas podem desacreditar da sua mensagem só pelo fato de você não estar com a Bíblia. Agora, irmão Micael, eu estou lá num almoço em família, o pessoal pediu para mim ler um versículo, e não tinha nenhuma Bíblia ali. Não há nenhum pecado você abrir ali a Bíblia digital e etc. Qual que é o ponto, pessoal? Nós, como trabalhadores do Evangelho, nós precisamos pensar. Eu estou indo falar de Jesus naquele lugar, para aquela pessoa. Será que ela vai me receber bem se eu estiver dessa forma? Será que ela vai me receber bem? Será que ela vai dar ouvidos, vai abrir o coração se eu estiver daquela outra forma ali? Percebem esse ponto? Quer ver um exemplo disso? A questão dos usos e costumes. Se você estiver lá no seu trabalho, alguém pergunta de Jesus para você, você vai correr em casa colocar uma camisa e uma gravata porque na igreja o obreiro usa camisa e gravata? Claro que não! Agora, se você pertence a uma denominação que tem esse costume de veste, você não vai querer chegar lá com o uniforme da teologia e falar para o seu pastor, pastor, hoje eu vim pregar assim. O que ele vai falar, pastor Skill, o senhor que é dirigente? Vai ter que ficar para outro dia, irmão.
Então, são questões que não constituem um pecado, mas que nós temos que ter a sabedoria para ver qual é a melhor forma para que o evangelho seja pregado naquele lugar, alcance o coração daquelas pessoas, porque esse é o nosso objetivo principal como trabalhadores do reino de Deus. Amém? Vamos seguir. Aí o livro, daqui para frente, nós vamos falar de várias áreas que nós temos que nos preparar. Várias áreas. E aí cada um de nós vamos detectando ao longo do estudo áreas que nós temos que melhorar. E aí cabe a nós, pessoal, cabe a nós o quê? O esforço, a responsabilidade de olhar para nós e dizermos assim: opa, esses pontos eu preciso buscar a Deus, me esforçar, assumir a responsabilidade de melhorar para poder fazer a obra para Deus em todas as áreas. Primeiro aspecto, a aprovação divina. Vocês lembram que Paulo coloca para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. No sentido físico, quando a gente prega a palavra, quando a gente ajuda um necessitado, no sentido físico, diante dos nossos olhos, nós estamos fazendo para Deus? Diante dos nossos olhos carnais, naturais? Não. Diante dos nossos olhos carnais, nós estamos fazendo pelas pessoas. Vocês lembram o que Jesus falou para os discípulos lá? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiram. Aí os discípulos falaram o quê? Jesus, calma aí. Quando que nós viu o Senhor com fome e te deu comida? Viu o Senhor com frio e te vestiu? Aí Jesus fala o quê? Quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos. Então, quando nós fazemos a obra de Deus, nós fazemos pelas pessoas. Mas não devemos fazer buscando a aprovação das pessoas. Por mais que diante dos nossos olhos estão as pessoas, dentro de nós temos que estar buscando a aprovação de Deus. E irmãos, quem trabalha para Deus assim, evita muito, sabe o quê? Quem chuta? Quem trabalha para Deus, servindo as pessoas, mas com o objetivo da aprovação divina e não da aprovação humana, evita muita frustração. Tem muita gente que para de fazer as coisas para Deus por frustração, sim ou não? Eu não vou fazer mais porque não falou meu nome. Eu não vou fazer mais porque nem lembrou de falar que eu fui. Eu fui. Como é que pode? Eu fui e não falou que eu fui. Não vou mais de oração, não. Fui orar, nem falou que eu fui orar. Sabe por que nós nos frustramos com as coisas e com as pessoas? Porque nós criamos expectativas erradas. Se você e eu criarmos expectativas equivocadas, e essa expectativa não acontecer, vai aparecer a frustração. Onde que tem que estar a minha e a tua expectativa? No serviço do Mestre, no serviço de Cristo, na aprovação divina. A minha expectativa é que Deus veja, Ele tudo vê. A minha expectativa é que eu receba o meu galardão lá. Querido, pode ficar tranquilo. A Bíblia diz lá, Apocalipse 22, que Jesus está com o nosso galardão nas suas mãos. Ele não esquece. Então, quando nós colocamos a nossa expectativa no servir a Deus e as pessoas, na aprovação divina, nós evitamos a frustração. Amém? Outro ponto que nós devemos nos preparar é para potencializar o dom que Deus nos deu. Bom, Micael, Deus me deu uma facilidade. Tem alguém aqui que toca instrumento? Tem algum músico aqui?
O Rafa, que é da turma, toca contrabaixo. Será que tem mais alguém que toca? Thiago toca alguma coisa, meu velho? Acho que não, né? Não sei se tem mais alguém que é músico na turma. Mas, irmãos, olha só. Olha, Deus me deu uma facilidade para lidar com instrumentos, com música. O que eu faço? Vai atrás de potencializar o dom que Deus te deu. Vai fazer aula, vai fazer um curso, assiste um online, vai numa escola de música se você pode. Para quê? Para aprimorar, para potencializar esse dom. Bom, Micael, eu tenho facilidade para falar com as pessoas na rua, para fazer amizade, eu aproveito isso para pregar o evangelho. O que eu faço? Aproveita. E aí você está aqui fazendo isso. Vai estudar a palavra a fundo, vai aprender mais, vai decorar versículos. Quando a gente está fazendo isso, o que nós estamos fazendo? Potencializando o dom que Deus nos deu. Porque, irmãos, se Deus der um dom para a gente, e beleza, Jeová, agora o Senhor me deu o dom, eu vou dormir aqui. Alguém vai ser abençoado por esse dom? Já imaginou? Deus fala com você, usa alguém, o Espírito Santo traz essa convicção, olha, eu estou te dando esse dom espiritual. Dom de cura, você vai orar por pessoas e pessoas serem curadas. Se você não ir orar pelos enfermos, vai ter as curas? Não vai. Então, isso aqui, gente, ó, é igual promessa. A gente recebe promessa de Deus. Para a promessa se cumprir, o que nós temos que fazer? Caminhar na direção da promessa que recebeu. Aí eu comecei a fazer aula de música, tudo voltado com louvor. Aí foi aprimorando dessa coisa. Antes, cantar com papel. Eu não canto com papel, se cantar com papel, guardar. Aí tinha que potencializar o dom, pastor Skill. Potencializar o dom, para decorar as letras e poder louvar sem o papel. Então, irmãos, nós precisamos nos preparar também nesse sentido. Outro ponto, manter-se na vocação. E isso aqui tem a ver com a convicção. Bom, Micael, Deus me chamou nisso aqui. Você acredita nisso? Acredito. Então, continue acreditando, independente da circunstância. Irmãos, uma pessoa que prega a palavra, seja na igreja, fora da igreja, nos trabalhos sociais, a pessoa tem um chamado de falar de Jesus. Aí vamos supor que ela fica um mês sem receber nenhum convite. Nem o pastor dela, nem outros pastores, nem o irmão que faz a Santa Casa. Ninguém chamou ela para dar uma palavra. Dá uma balada na convicção ou não dá? Mas aí quando o cara vai servir o Senhor, a presença dele, ele o Senhor não fala com o anjo da igreja, depois chama ele. Aí sim eu chamava. E aí? Não, você chegar no pastor, Ô irmão Fábio. Um dia eu ouvi um irmão constranger um pastor, chegou assim, ó, você imagina que o pastor está aqui, onde está o irmão Vivaldo, o irmão chegou assim, irmão Vivaldo, ó, que dia que eu vou lá? Aí o pastor, tipo... O pastor levou um susto, achou que estava... Irmãos, olha só, independente dos resultados, nós temos que nos manter na vocação que Deus nos chamou. Bom, Micael, eu falo muito de Jesus para as pessoas, mas ultimamente não estou conseguindo levar nenhuma na igreja. Você vai deixar de falar por causa disso? Ah, eu sou um líder, uma líder. Mas está difícil das pessoas aceitarem as dicas, as orientações, entrar no mesmo propósito.
por causa disso nós vamos desistir? Nós temos que manter a nossa vocação, o que Deus nos chamou, e continuar fazendo, independente, irmãos, se os resultados aos nossos olhos estão sendo muitos ou poucos. Quem convence é o Espírito Santo. E no reino de Deus, a matemática é diferente. No império dos homens funciona assim, ó. Se eu tiver um negócio, e eu alcançar um cliente, quantos clientes? O meu negócio vai ficar de pé com um cliente? Só se for um bilionário, né? Só se for um bilionário. Caso contrário, meu negócio... Agora, esquece o negócio e um cliente. Pensa no reino de Deus, em que as pessoas não são clientes, são almas preciosas, compradas com o sangue de Cristo. Uma alma elimina? Elimina, gente? Joga fora? Porque é um só? Claro que não. A Bíblia diz que uma alma vale mais, uma alma salva vale mais que o mundo inteiro perdido. Então, às vezes a gente olha e quer comparar os resultados do reino com os resultados humanos. Ah, irmão Micael, mas desceu as águas uma pessoa. Se essa pessoa desceu as águas, foi discipulada, teve um encontro real com Cristo e vai caminhar para morar no céu, irmão, isso já é uma colheita gloriosa. Já é uma colheita gloriosa. Aí nós seguimos, o livro também coloca a preparação daqueles que vão atuar na obra de Deus, a hombridade, irmãos. E aí o autor usa, página 112, a expressão de Davi para o seu filho Salomão, em 1 Reis 2, versículo 3. Olha que interessante. 1 Reis 1, capítulo é o 2, versículo é o 3. A escadinha. Para nunca mais esquecer esse versículo, hein, gente? 1 Reis 2 e 3. O que Davi fala para Salomão ali? Salomão vai assumir o reino. Davi fala assim para Salomão: você precisa ser homem. Seja homem. E aí o escritor faz questão de colocar, seja homem. É claro que nesse dia foi para um macho, Salomão, mas vale também se fosse uma mulher, seja mulher. Em que sentido? Seja homem de verdade. Seja um ser humano que tenha hombridade. E o que é a hombridade, irmãos? É ser alguém de caráter, alguém digno. Como que isso vem se tornando cada vez mais raro à medida que o tempo vai passando? Infelizmente, para o mundo aí fora, quem é bom? Quem sempre se dá bem, quem engana os outros, quem passa a perna, como diz o ditado, quem se sobressai em tudo, quem se dá bem em tudo. Mas no reino de Deus é diferente. Quem é que está caminhando correto? Aquele que tem caráter, que é uma pessoa digna. Principalmente, irmãos, as pessoas que trabalham para Deus, trabalham na igreja, nós precisamos ter esse ponto aqui como um ponto muito sério. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas são muito dodói. E aqui eu não estou falando de desrespeito e falta de educação, porque isso não cabe em lugar nenhum. Ah, irmão Micael, desrespeitou a pessoa lá, a pessoa ficou triste, a pessoa chorou. Uai, mas desrespeito e falta de educação não cabe em lugar nenhum. O que nós estamos pontuando aqui, irmãos, é que tem pessoas que são tão moles no sentido de não ser uma pessoa ali firme, uma pessoa que tem convicção de si, que os pastores estão enfrentando um desafio gigantesco para lidar até mesmo com os obreiros. Nossa, eu preciso corrigir aquilo que o cara fez de errado.
Nossa, mas se eu falar, será que ele não vai sair? Nossa, aquela pessoa que trabalha na liderança daquele departamento fez uma coisa que, nossa, não dá para fazer. Mas se eu falar, certeza que ela vai abandonar a função. A pessoa que vai abandonar a função por qualquer coisa, será que ela deveria estar na função? E repito, não estou falando de falta de educação, desrespeito, chamar atenção em público, nada disso. Estou falando muitas vezes o líder precisar chegar no liderado e falar: ó, fulano, isso aqui você tem que fazer diferente, isso aqui não ficou bom, isso aqui não está de acordo com o que a Bíblia coloca, isso aqui não está de acordo com a forma que nós trabalhamos. Se nós não tivermos essa hombridade e às vezes entender que se erramos temos que ser corrigidos, como que nós vamos trabalhar na obra do Senhor? Vocês lembram aqui que Jesus falou para Pedro, lá em João 6? O mestre, pega leve, o povo está indo embora. E Jesus precisava ensinar a verdade para eles, sim ou não? Aí Jesus falou para eles: vocês não querem ir também? Aí ele: não, Jesus, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. O que Jesus estava fazendo? Estava preparando eles para ter hombridade, firmeza. Irmãos, vocês imaginam se eles fossem cheios de dodó e mimimi, quando eles começaram a ser perseguidos? Ó, Pedro, não fala mais de Jesus não, que você vai morrer. Jesus, eu vou abandonar o ministério. Jesus vai acabar com a minha vida. Jesus, Roma vai me matar. Oh, Jesus, o judeu me ameaçou. Não, Jesus estava preparando eles para aquilo que eles iriam enfrentar. Depois, irmãos, a preparação no âmbito da santidade ou da santificação, que é o quê? A separação. Nós sabemos que a ideia de ser santo na Bíblia não é a ideia de ser perfeito, que a perfeição nós só alcançaremos na vinda do Senhor Jesus, onde receberemos o corpo glorioso, incorruptível, estaremos para sempre com Ele. Mas até que Ele venha, nós precisamos estar buscando a transformação, a santificação, a purificação dia a dia, sim ou não? O autor aos Hebreus coloca lá, em 12:14, que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então, sem a separação, e o que é essa separação? É a renúncia da carne, dos prazeres pecaminosos, dos desejos pecaminosos, das concupiscências, que são os desejos desenfreados. Nós devemos buscar em Deus a santificação. E o que a Bíblia coloca? O que santifica o crente? A palavra de Deus. Lembra que Jesus ora lá em João 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhando em nós que santifica as nossas vidas a cada dia. Depois, o obreiro também deve se preparar para agir, para lidar, para atuar com modéstia. Irmãos, o que é modéstia? É moderação. Modéstia é ser moderado. Vamos pegar um ponto que o pessoal coloca muito sobre modéstia. Roupa, veste. O que vocês acham? É bonito que o pregador, que o líder da igreja vá para o culto com uma roupa rasgada? Toda amassada, assim, parece que acabou de acordar? Não é. Mas também não é necessário que essa pessoa roube a cena do culto para si. O que eu comento, por exemplo, em roupa social masculina, nas denominações que se usa terno, camisa e gravata? Irmão Micael, eu vou num lugar que eu nunca fui, vou participar de um culto lá naquela igreja. Não sei como são os irmãos, como é o pastor,
sei que os obreiros se vestem de social. O que eu faço? Irmão, terno preto ou terno azul escuro com uma camisa branca, uma camisa clara e uma gravata ali azul, uma gravata preta, cabe em todo lugar, sim ou não? Aí você vai estar chique, bem arrumado, mas vai estar modesto. Teve uma época, irmãos, graças a Deus que durou bem pouquinho, misericórdia. Mas teve uma época, irmã Ivana, que eu até comprei, usei umas poucas vezes, um terno prata. Mas, irmãos, bobeira de... O senhor lembra? Bobeira de novo convertido, sabe? Nossa, mas que cor bonita, vou usar. É um pecado usar um terno prata? Não é um pecado. Mas às vezes chama uma atenção que não é necessária. Hoje eu sei que eu já fui ministrar a palavra em alguns lugares, que se eu tivesse com aquele terno, irmão Vivaldo, o pastor não tinha deixado eu pregar. Tinha mandado eu ir embora. Por depois sentar, conversar e ver que é uma pessoa bem séria, que leva essas coisas assim, bem a sério. Então assim, irmãos, é a ideia da modéstia. É a questão da modéstia. Por exemplo, é pecado você que fala de Jesus para as pessoas, que trabalha na obra, você ser uma pessoa simpática, carismática, é pecado? Não é pecado, isso é bom, isso é maravilhoso. Agora, você vai sair por aí participando de toda a roda de piada e sair e chamando a atenção e altas gargalhadas e roubando a cena e às vezes se envolvendo até em piadas imorais que não devia, aí é certo? Não. Entra o quê? A modéstia. Não, Micael, eu acho que nós temos que ser mais sério assim, mais na nossa. A gente que é cristão, eu posso ser uma pessoa mais séria? Pode, mas tem que ser moderado nisso também. Porque se você for aquela pessoa, pode ser que você nunca consiga a abertura de alguém para falar de Jesus para essa pessoa. Vocês lembram que antigamente o povo tinha medo dos obreiros que usavam bigode? Ixi, aquele pastor usa bigode, ixi, deve ser brabo, hein? Aquele deve ser brabo. Então, nós temos que também nos preparar nesse sentido da modéstia, da moderação. Outro ponto de preparação, irmãos, compromisso. E aí nós temos o exemplo de Daniel e os seus 3 amigos lá na Babilônia. Irmãos, a Bíblia fala de vários requisitos que o rei Nabucodonosor estabeleceu para escolher os jovens. Lembram disso? Tinham que ser jovens, tinham que ser belos, tinham que ser de descendência boa, tinha que ser conhecedor da ciência. O que Daniel fez ali com o chefe ali do Nabucodonosor que queria dar o manjar para eles comerem e beberem? Ele falou, é o seguinte, deixa eu e os meus amigos passar 10 dias comendo só os legumes, as verduras e bebendo água. No final você vai ver que nós vamos estar melhor do que os outros. E isso aconteceu do jeitinho que Daniel falou. Daniel capítulo 1. O que é que o camarada viu naqueles jovens? Que eles eram pessoas de compromisso. Irmão Micael, eu não quero compromisso lá na minha igreja. Não quero ter essa obrigação de estar sempre indo, de estar sempre participando, de ter que ir no estudo bíblico, de ter que ir no culto de semana. Querido, toda a sinceridade do mundo, direito de cada um. Agora, não dá para querer ser obreiro, dá? Não dá para querer ser obreiro. Ah, irmão, mas eu quero faltar o dia que me der na telha. O dia que eu estiver assim, meio desanimado, eu vou falar, não vou, não quero nem saber, não devo nada para ninguém.
Não dá para ser obreiro. Ah, mas eu já sou. Pega a carteirinha, leva lá para o seu pastor, fala, pastor, ó, eu não quero responsabilidade. Porque se nós abraçarmos um chamado, uma responsabilidade para trabalhar, nós temos que nos preparar para ter compromisso, sim ou não? Nós temos que nos preparar para ter compromisso. Vamos seguir. Tem mais. Daqui para frente são áreas de preparação no restante do livro. Olha só, mais áreas que nós temos que nos preparar. Cultural, irmãos. E aqui é tanto cultura no sentido bíblico, de conhecimento da palavra, quanto no aspecto da cultura secular. E aqui isso não significa que nós temos que nos tornar expert na cultura brasileira, na cultura do nosso país, de cada estado. Não é isso. Mas nós temos que ter uma ideia cultural dos lugares que nós vamos pisar para falar de Jesus. Por exemplo, quem aqui viu aquela reportagem uns anos atrás, que as pessoas foram pregar para uns católicos e chutou as imagens? Vocês viram isso? Irmãos, isso é um crime. Não foi eu. O camarada estava na televisão. Ele estava falando com a imagem da paisana dele lá. E aí ele falou, pegaram uma imagem da nossa e chutaram. Olha aí. Irmãos, olha só. É um crime do ponto de vista legal. É um crime. E aí isso é o quê? Uma falta de conhecimento cultural da lei do país que nós estamos. Não dá para nós querermos liberdade religiosa só para evangélicos. A liberdade religiosa, ela é para todos. Nós temos um exemplo disso de Paulo em Atenas, em Atos 17. Quando Paulo usou o conhecimento cultural que ele tinha, e ao invés de começar a pregação pela lei de Moisés, que era o que ele fazia quando ia pregar para os judeus, ele começa lá no altar do Deus desconhecido. Se Paulo não tivesse esse conhecimento cultural, ele teria ganho almas em Atenas? A porta do evangelho ali ia fechar para ele. Claro que Jesus poderia enviar outras pessoas para pregar ali, para ganhar almas ali, mas Paulo não teria pregado ali. Se ele chega e fala assim, ó, o terceiro mandamento diz, ou segundo, não farás imagem de escultura, e eu tô aqui para falar que vocês é tudo um bando de perdido. E já chega e dá uma pesada lá nos Zeus, imagina? Ao invés de ter ganho almas, ele tinha perdido a dele. Na verdade, aquela imagem que vai ensinar lá não é Maria. Não. Não é Maria. Aquela é a imagem da Rainha do Céu. E até uma confusão que muitos dos próprios católicos fazem, né? E aquela lá é a expressão da Rainha do Céu, da Zé. Da Diana, da Ártemis. Irmãos, outro aspecto que nós temos que buscar nos preparar é no âmbito social. E aqui no âmbito social tem a ver com o quê? No convívio com outras pessoas. Vocês lembram do pedido do rei Salomão, quando ele fala, Deus, me dá sabedoria para entrar e sair. Me dá sabedoria para governar o teu povo de forma que o teu nome seja glorificado. E o que é essa ideia da sabedoria para entrar e sair, irmãos? É saber viver em sociedade. Tem muitas pessoas que não conseguem a abertura dos não crentes para pregar Jesus para eles, porque não conseguem ter esse entendimento. Vou pegar um exemplo aqui, o irmão Marcelo comentou agora há pouco, antes da aula começar. Ele estava conversando com um comerciante muçulmano, e muitos pontos que o cara falou, o que ele fez? Ele não entrou em debate
num debate religioso teológico. Por quê? Porque isso, ao invés de abrir uma porta para ele testemunhar de quem Cristo realmente é, pode fechar. Agora, se ele pergunta assim, mas ô Marcelo, e o que você acredita nisso? Opa, aí meu querido, irmãos, eu não esqueço, um aluno da EBD um dia disse assim, irmão Micael, um parente meu de tal segmento religioso olhou para mim e me perguntou, se eu crer no que eu creio, pela tua Bíblia eu vou para o céu ou para o inferno? Opa! E aí ele disse, você está me perguntando o que a Bíblia fala sobre isso. E aí ele testemunhou que Cristo, que as Escrituras falam sobre aquele assunto. E a pessoa ficou chocada. O que é isso, irmãos? É saber viver no âmbito social, saber viver em sociedade, de forma que ao invés de nós fecharmos a porta para a pregação do Evangelho para os não crentes, nós vamos abrir. Ah, meu Micael, para isso eu tenho que omitir a verdade? De forma alguma. Quando entra-se num diálogo, quando a pessoa faz uma pergunta, aí está a porta aberta para você pregar a verdade do Evangelho e o Espírito Santo convencer essa alma. E os católicos, eles vêm com dois caras suspeitando. Eles querem saber se você vai debater com eles. Muitos. Não são todos, mas muitos, infelizmente, acaba tendo esse intuito. Mas eu fui criado numa família do católico, sabe o que eles falaram pra mim? Mas você já foi batizado? Olha aí. Agora por que você está aí no igreja? Batizou de novo. Você entendeu? Eu diria que eles estão saindo do 5. Irmãos, outro ponto que nós precisamos estar sempre preparados é com o peso do nosso chamado. Fazer as coisas para Deus é fazer e lidar com pessoas, com almas eternas, sim ou não? A pessoa, a Bíblia fala da condenação eterna e da salvação eterna, não é isso? Então, quando nós estamos fazendo as coisas para Cristo, lidando com pessoas, nós estamos lidando com coisa séria, que as pessoas são eternas. E aí entra, se nós estamos fazendo alguma coisa para Deus, isso vai trazer consigo um peso, uma responsabilidade. E aí o escritor do livro coloca o exemplo de Moisés em Números 11:15. Irmãos, Moisés estava tão cansado que Moisés orou assim: Deus, se eu achar graça aos teus olhos, se o Senhor quiser fazer um favor para mim, me mata. É pesado isso, não é, turma? Isso é pesado. Moisés estava tão cansado ali de conduzir aquele povo em direção à terra prometida, muitos murmurando, reclamando, falando mal do maná, aí Deus deu carne, falaram mal da carne, a água brotava da rocha, falaram... Irmão, eles reclamavam de qualquer coisa. Quando estava tudo bom, sabe o que eles reclamavam? Tá bom demais. Reclamava de barriga cheia porque está muito cheio. Reclamava de barriga vazia que está muito vazia. A pessoa que ela entra pelo caminho da murmuração, ela vai murmurar independente da situação. E o peso estava tão árduo sobre Moisés que ele pede o favor de Deus de matá-lo. Ele diz: Deus, se o senhor quiser fazer um favorzão para mim, mas assim, caprichado mesmo, se eu achar graça aos teus olhos, o senhor podia me levar. Porque, irmãos, o peso do chamado que ele estava carregando. Foram 3 milhões de pessoas aproximadamente que saíram do Egito. E Moisés começou a ver os rebeldes, os murmuradores, morrendo, sendo castigados na peregrinação. Imagina o peso. Chegou num ponto que o Jetro, algumas passagens chamam ele de Reuel, sogro de Moisés, foi usado por Deus para chegar nele e falar o quê?
Moisés, dá uma direção de Deus para você. Levanta príncipes no meio do povo. Pessoas que você vai orar vão ser cheias de Deus e eles vão ajudar você a conduzir o povo, porque senão, e graças a Deus, aí nós temos uma lição com Moisés, porque ele foi humilde, porque ele deu ouvidos ao conselho de Jetro e ali pelo menos um pouco da carga foi aliviada. Outro ponto que nós devemos estar preparados é na questão psicológica, na questão mental. Irmãos, o escritor do livro coloca, até uma pesquisa ele traz aqui, a respeito de quantos pastores, páginas 133, 134, ele fala de um psicoterapeuta, cita aí o nome, que tem experiência clínica há 34 anos atendendo pessoas que trabalham na obra, no serviço da obra de Deus e precisaram ser ajudadas, orientadas por estarem mentalmente esgotadas. E nós temos, os irmãos sabem, nós vivemos tempos de extremos. E aí, o que acontece? Até gravei a aula dos jovens da EBD antes de vocês virem sobre isso. A questão da diligência e da preguiça. E muitas vezes, pastor Skill, o excesso de responsabilidade, de problemas para serem resolvidos. Muitas vezes, a dificuldade de ter alguém que os ouça. Irmãos, um ponto que é muito importante, que nós temos que lembrar, e entenda que, além de pastor, todos aqueles e aquelas que fazem as coisas para Deus, mas um pastor, um obreiro, também é uma alma, também é uma pessoa, também é alguém que muitas vezes precisa de um conselho, de uma oração. Vocês já perceberam como que nós temos até um pouco de dificuldade de chegar em alguém, principalmente quando se fala de ordem eclesiástica? É pastor, é evangelista, é um missionário, é um ancião, um bispo, é um cooperador. Você já percebeu que isso nos limita de orar pela pessoa? Vocês já perceberam isso? Às vezes você está lá no culto assim, o Espírito Santo toca você, vai lá e dá um abraço naquele obreiro. Vai lá e ora com ele. O que a gente fica? Meu Deus, não vou não. Aquela pessoa faz a obra. Aquela pessoa ganha almas. Aquela pessoa faz um monte de coisa para Deus. Eu vou lá orar por ela? Muitas vezes, irmãos, aquela pessoa precisa de um abraço, de uma oração, de alguém ali que interceda junto. Convidou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele no Getsemane. Falou para eles: minha alma está angustiada até a morte. Vem orar comigo. Pena que eles perderam a oportunidade, né? Dormir, tanta hora para dormir, né, irmão? Tanta hora para tirar um cochilo. Tiraram 3 cochilos de 1 hora enquanto Jesus estava com sono e cansado de verdade, né? Eu acho interessante nessa história aí que quando Jesus volta a 3ª vez, Jesus olha para eles e fala: dorme agora. Agora você pode dormir. Não precisa orar mais. Agora você pode dormir o resto da noite. Aí nós vamos também, irmãos, para outras áreas de preparação. O livro fala da questão financeira. Irmãos, nós aprendemos lá na administração, na matéria, na disciplina que nós tivemos de administração, nós falamos bastante de gestão financeira, lembra? Que nós precisamos ter uma preocupação, um zelo nesse sentido, para que as pessoas não vejam falhas em nós nesse aspecto e reprove a nossa pregação por isso. Por exemplo, você vai pregar o evangelho para alguém, tem que falar de honestidade.
Aí alguém olha e fala, mas como que essa pessoa vai falar de honestidade se ele não é honesto com aquilo que ele deve? E aí o que entra? O que nós precisamos ter em mente? Ah, a pessoa tem dívidas, ficou endividada. Gente, pode acontecer com qualquer pessoa, sim ou não? A pessoa ficou doente, um familiar ficou enfermo, precisou de um tratamento, precisou de uma cirurgia, teve que fazer um empréstimo, contraiu uma dívida, ficou desempregado por uns meses. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O que não pode acontecer com o crente? Devo, não nego. Como é que era devo, não nego, pago quando puder, pago se quiser. Não, aí não. Aí não. Nós precisamos ter responsabilidade também nessa área. Também nesse sentido. Aí o escritor do livro coloca aqui, quem trabalha na obra de Deus também tem que preocupar-se com planejamento. Não é porque o Deus que nós servimos é o Deus provedor que nós vamos levar as nossas finanças. Não, Deus é provedor, eu vou gastar o que eu não ganho e Deus que veja. Vai dar ruim, não vai, irmãos? Deus é o Deus provedor. Mas eu vou comprar aquele carro zero mesmo que eu não pague o IPVA. E Deus vai prover um policial bonzinho que não vai guinchar o carro. Vai nessa. Vai nessa. Entra aí. Então, nós temos que ter planejamento também nessa área. Pontualidade. Irmãos, a respeito de pontualidade. O que acontece muito? Muitas pessoas dizem assim, não, eu não sou um devedor desonesto. Mas a pessoa faz questão de não honrar os compromissos. Aí fica aquela coisa assim, não, irmão, eu pago. Aí você fala, mas paga atrasado? Ah, eu pago atrasado. Mas é por quê? Porque não recebeu? Porque te atrasaram? O patrão demorou para... Não, paga atrasado porque a pessoa acostuma com isso. A pessoa se acostuma a não ser pontual. Eu faço uma pergunta, irmãos. Nós gostamos que o pagamento do nosso trabalho atrase? Claro que não. Ninguém gosta. Às vezes pode acontecer por inúmeros fatores. Tanto quem é assalariado quanto quem presta serviço. Fica assim, sabe? Eu fico pensando nesse valor. Pessoas assim, não paga. Olha, eu faço uma parcela lá de R$300. É tão ruim da pessoa chegar assim, esse mês não dá para te pagar R$300, te dá R$100. Ou então, me atrasou lá, mas tal dia vai dar certo. Um senhorzinho lá, chapéuzinho, um mínimo de juízo. Eu fiquei de cara, o senhor fala, o serviço é bom, ele é caro, eu não consigo te pagar. Eu falei assim, como você consegue pagar? Eu posso pagar todo mês R$50, de 3 anos. Meu Deus! Ele levantou já coração assim e falou assim, todo dia 10 eu estou aqui. E ele foi acabou. 3 anos, irmão Fábio, olha isso. E ele foi todo dia 10 eu estava lá. E no Fábio Seria, eu não vou fazer nem produção do senhor, vai ser no bigode. No bigode, como dizia. Ele estava lá. E no último dia ele levantou o chapéu assim, obrigado. Meu Deus, olha isso. As pessoas são dessas. Irmãos, hoje, quem trabalha autônomo sabe, tem vários irmãos aqui, a gente sabe, nem cheque não dá para pegar mais. A pessoa fala assim, vou te passar um cheque. Nossa, misericórdia. A alma chega. E aí nós que somos a igreja, os discípulos de Jesus, temos que ser diferente também nesse sentido. Outro ponto de preparação no tempo presente, o que Paulo coloca? 1 Timóteo 4,16.
tem cuidado de ti mesmo, e aí é no sentido pessoal, em todos os aspectos, e também tenha cuidado com a doutrina, com o ensino verdadeiro da palavra de Deus. Então Paulo fala do cuidado que o obreiro tem que ter com consigo mesmo, pessoal, e o cuidado com o ensino público, com aquilo que vai ser transmitido para as pessoas. Detalhe, irmãos, detalhe, principalmente no ambiente de igreja e principalmente quem tem oportunidade de falar, de pregar, de ensinar. Nós podemos ser pegos de surpresa, sim ou não? Podemos. O que nós não podemos é ser pegos despreparados. Você pode estar lá no culto, lá o pastor, o Espírito Santo falou comigo que você vai trazer a palavra aqui hoje. Meu Deus, pegou eu de surpresa. Pegou, mas despreparado não. É necessário estar sempre orando, lendo a palavra, meditando. Por quê? Porque nós não podemos ser pegos despreparados, irmãos. Nós não podemos. De surpresa sim, despreparado não. Na preparação, no sentido futuro, isso aqui é principalmente para quem trabalha integralmente na obra, o escritor do livro coloca. O que acontece? Muitas pessoas passam a vida toda trabalhando na obra de Deus e se esquecem do futuro. Por exemplo, um pastor, uma família, um casal missionário, com 60, 70 anos, se a saúde não permitir mais, eles vão continuar trabalhando na obra igual trabalhavam quando jovens? Não. E muitos descuidam com essa preparação do futuro. Existem algumas igrejas, irmãos, que fazem jubilação. O que seria jubilação? É como uma aposentadoria daquele obreiro, daquele pastor. Aí cada denominação tem o seu regimento interno. A maioria delas, a pessoa tem que ter trabalhado pelo menos 30 anos na obra e ter mais de 60 anos de idade. Alguns vão para a jubilação ainda com bastante saúde e vigor, outros com bem pouca saúde e bem pouco vigor. Ah, irmão Micael, e quanto que as igrejas ajudam essas pessoas financeiramente? Quanto é? Não existe regra. O escritor do livro coloca que no Brasil isso não é lei. As instituições religiosas não são obrigadas a aposentar os pastores, as missionárias, não são obrigadas. Isso vai da decisão de cada denominação, de cada igreja, de cada lugar. Então, aí muitos, por estarem trabalhando na obra de Deus, o que é ideal que se faça, pastor Rogério? Pense numa previdência. Ah, irmão, não quero pagar o INSS, é muito pouco, o governo pode roubar. Paga uma previdência privada, por exemplo, mesmo que seja pouco. Eu acho isso, digno de aplausos. Algumas igrejas pagam a previdência do pastor. A própria igreja. Se a pessoa está lá num campo missionário, está vivendo integralmente ali no serviço dos irmãos, servindo os irmãos, socorrendo os irmãos, a igreja assume essa responsabilidade de pagar uma previdência para... Eu acho que fora também, o pastor já aposentado, para a igreja, mas já está procuradoria já, mas os remédios, essas coisas, os caras não dá. É difícil. É uma situação difícil. E irmão Fábio, e aí pensando do lado aí financeiro das igrejas, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento, essa maturidade. Existem igrejas que são muito ricas, que arrecadam muitas ofertas, muitas contribuições. Mas também existem lugares que arrecadam muito pouco. Talvez o pastor Rogério talvez tenha uma noção disso, e o pastor Sérgio Skill
por já ter sido e já o pastor Skill atualmente estar pastoreando, eu passei nos 5 anos de dirigente por 4 congregações distintas. Irmãos, são realidades muito diferentes. A média de arrecadação, não sei se é assim até hoje, mas a média, se você tem lá 100 membros, quantos membros? Coloca membros e congregados. Qual é a diferença? Membros são batizados, congregados não. Coloca lá que no domingo tem 100 pessoas na igreja. Vocês sabem quantas que são contribuintes fiéis ali todo mês? Seja muito, seja pouco? 30. Se é um lugar que tem ali uma média de 50 irmãos, não vai ter mais do que 15 pessoas que são contribuintes fiéis. É claro que o líder precisa dar o exemplo de ser um contribuinte fiel, de ter as suas finanças ali bem administradas para não trazer ali descrédito aos irmãos. Eu acho que ela falha grande nessa igreja. Esclarecimento. Sim. Eu cheguei, eu sou presidente da cultura, 71 pessoas. Eu cheguei lá, estava tudo bagunçado. Fui conversar com o sítio. Sabe que eu olhei? Vai, Fábio. Nós sorte o dinheiro aqui e ninguém esclarece nada para nós. Aí as pessoas não contribuem com alegria. Como que eu vou ficar pagando um negócio para você não subir? Exato. O que aconteceu? O que eu fiz? Eu fiz o tipo de lucro todo mês. Olha lá, comprou uma bala. Olha lá. O que aconteceu? O nome disso se chama transparência. Quando é feito com transparência, eu acho que se fosse feito isso, nós ganhamos dinheiro nos dias e tudo, eu tenho certeza que ia aumentar. Sim, com certeza. Com certeza. Então, irmãos, aqui, na preparação com relação ao futuro, o obreiro, e aí quando as igrejas se preocupam com isso é melhor ainda, ajudar a pessoa que trabalha, pensando aí numa previdência, em economizar, fazer uma pequena poupança, nem que for uma reserva de emergência para uma situação específica. E aí a pessoa tem lá o seu salário, está sobrando, guarda, investe, pensando no futuro. Porque, infelizmente, nós vamos comentar aqui agora sobre a questão da preparação física. Vai chegar uma hora que o corpo não aguenta mais igual antes. E o escritor do livro coloca aqui, com relação à preparação física, ele fala de boa alimentação, que é uma coisa... Irmãos, nós os crentes, nós somos zombados pelas pessoas que são de fora da igreja por causa de comer muito, sim ou não? Alguns buffets de casamento, quando a pessoa fala que é festa de crente, a pessoa sobe o preço. Porque fala, não, o crente não fica embriagado, mas come demais. Nós devemos e podemos comer bem? Claro que sim, o sábio Salomão fala em Eclesiastes que isso é uma dádiva, é um dom que Deus deu para o homem. Poder ter o prazer da alimentação, a palavra bonita, da deglutição. Gente, tem uma coisa mais gostosa do que comer uma comida gostosa, saborosa? É muito bom, né? Bom, Vivaldo, até o senhor que come pouquinho, é muito bom quando você pega aquela comida bem feitinha ali, fala, nossa... Quando você está com fome, depois de um dia de trabalho, nossa, que comida bem feita, que saborosa. É uma dádiva que Deus deu para o homem. Agora, o que nós precisamos entender? Que é um ponto que nós também precisamos ter um cuidado para que não chegue ao ponto de prejudicar a saúde física. O escritor coloca também, irmão Fábio, os exercícios físicos. E aí, irmãos, ele até escreve aqui, achei muito legal a hora que eu li. Ele fala assim, você que trabalha, que faz as coisas para Deus, não precisa virar um atleta. Não precisa se tornar um modelo de exercício físico, de nutrição, não precisa fazer nutrição,
Não, mas apenas ter um certo cuidado a fim de evitar aí doenças que limite o seu e o meu trabalho na obra de Deus. Eu sempre cito para os alunos o exemplo do John Wesley. O John Wesley, ele foi um dos maiores avivalistas na história da igreja, e na história dele tem registrado nas biografias o seguinte: ele tirava pelo menos 2 horas logo ao acordar de oração e meditação da Bíblia, fazia o seu devocional, e depois ele saía para caminhar por pelo menos 1 hora todo santo dia. E aí ele fala que um dos motivos dele ter vivido tantos anos e poder ter pregado tanto a palavra de Deus e ganhado tantas almas foi o cuidado que ele teve com a saúde, com o aspecto da saúde física dele. E o que acontece? Eu até coloquei aqui sublinhado: nem todo peso que a gente sente é peso espiritual. Por exemplo, vou contar para vocês um testemunho, algo próprio. Quando eu ia pregar, que eu estava muito acima do peso, cheguei a 121. Não parecia, mas quem falava que não parecia era a esposa e a mãe, né? Então, a esposa e a mãe sempre puxa uma sardinha, né? Tem jeito. Mas, irmãos, eu terminava de pregar, parecia que eu ia morrer. Parecia que A irmã Ellen fala que tinha vezes que eu estava pregando assim, que dava uma animada, que ela achava que eu ia perder o fôlego e cair duro. Mas por quê? Por tá faltando fôlego. Então assim, infelizmente, comecei a pensar naquela época: meu Deus, acho que eu estou até pecando, porque às vezes comia, irmãos, até passar mal. O que me fez assim dar um start, um despertar, foi que eu comecei a acordar noites seguidas com refluxo, muito refluxo da comida que tinha comido voltando, e aquela sensação de ardência, e parecia que não conseguia respirar. Eu falei: meu Deus, eu preciso. É o pecado da gula, irmão Vivaldo. É o pecado da gula. E aí, irmãos, eu falei: não, meu Deus, eu preciso. E o que acontece? Às vezes nós achamos que é só o peso espiritual. Irmão, eu estou cansado porque é algo espiritual. Existe o espiritual, é inegável, incontestável. Mas muitas vezes o nosso coração, o nosso físico não está aí preparado para encarar as funções, os trabalhos que também a obra de Deus exige, e nós temos que ter um cuidado. Não é viver para isso, mas é colocar isso dentro da nossa vida e da nossa preparação também. Outros pontos aqui que são organização e administração do tempo, que nós falamos, esses 3 aqui, organização, administração do tempo e eleição de prioridades, colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar, foi o resumo do que nós estudamos em administração e liderança com ética. Nós falamos muito sobre isso. Irmãos, se nós não tivermos organização, nós vamos ter êxito? Não vai. Administração do tempo. O irmão Vivaldo sempre brinca, né? Que o dia teve 24 horas há 50 anos atrás, tem 24 horas hoje da mesma forma. Eu falei bastante sobre isso aí na gravação da videoaula dos jovens aqui a respeito da preguiça. A pessoa fala: eu não estudo a Bíblia porque não dá tempo. Não oro porque não dá tempo. Será que nos falta o tempo ou nos falta a eleição de prioridades? Por exemplo, no nosso celular, irmãos, tem, aí no sistema tem, de cada celular, quanto tempo por semana a gente fica em cada aplicativo. O que quer dizer? Nos filhos tempos Deus apresentou os tempos. O que quer dizer isso? Irmão Valdo, eu entendo que
esse texto bíblico não é para o tempo que nós vivemos. Eu penso que esse texto bíblico é para o fim dos dias. Ali no período da grande tribulação, ali no período do juízo divino sobre a terra, mas nós podemos fazer uma aplicação disso para hoje, de que não é o tempo que está menor, são a quantidade de afazeres que nós temos. São cada vez maiores, né? Antigamente eu falo assim, eles é um ano, uma semana, um mês. Hoje, nós começamos segunda-feira. Uhum. É uma coisa, um absurdo, né? Uma correria sem tamanho. E essa correria, ela é devida à quantidade de afazeres que nós temos. As informações, a informação é demais. Sim. Então, você vê. E aí se torna mais importante ainda, irmãos, nós fazermos isso aqui, eleição de prioridades. Quando nós estudamos isso, se não me falha a memória, há 3 livros atrás, o que nós vimos? Existem as coisas que são mais importantes, existem coisas que são urgentes. Eu tinha um problema gigante do tempo. Fui entender depois com o tempo o seguinte, que eu tinha tempo para treinar. Eu tenho 4, 25, 5 horas para treinar. Eu tinha loucura de estudar a Bíblia. Deus me mostrou, porque você chega em casa às 6h30, até 8 horas, olha o tempo que você tem. Tá aí. Eu peguei um hábito todo dia, esse horário. E investir esse tempo. Aí acontece. Para o serviço 8 horas dá tempo demais. Irmão Fábio, mas é porque isso se tornou uma prioridade. Se não se torna, irmãos, nada que nós coloquemos, se nós não colocarmos como prioridade, nós não arrumamos tempo. Nós só arrumamos tempo quando nós colocamos como prioridade. Olha o exemplo para eu fechar essa aula. Hoje é sexta-feira, 9h. Todo mundo fez um montão de coisa, trabalhou, cuidou da família, filhos e resolveu o problema, resolveu um monte de situação difícil. Se ao invés de estar lá no sofá deitado ou já na cama dormindo, você está aqui, sentado na cadeira dura aí, que essas não tem almofado, aprendendo um pouquinho mais, fazendo o quê? Se preparando para melhor servir a Deus e as pessoas. Isso é o quê? Prioridade. Sei, às vezes eu faço 20 minutos, 30 minutos na hora do celular. Às vezes na empresa, lá, a gente é corrido com o carrinho, né? Tem que fazer serviço. Era 16 pessoas, eu ia errado. Você tem que fazer o serviço. Mas tem tempo para tudo. Exatamente. Aí é eleger as prioridades, colocar o que é mais importante em primeiro lugar e assim por diante. Eu trouxe essa frase aqui, para nós fecharmos essa disciplina do preparo do obreiro para o ministério. Que haja em nós, em todos nós, irmãos, o desejo de servir, o interesse em aprender e a aprovação divina ao fazer. Que exista isso em nós. Irmão, eu tenho desejo, eu quero servir Deus, eu quero servir as pessoas, maravilha. Então, o desejo e o interesse de aprender tem que ser do mesmo tamanho. Não, irmão, eu quero servir, eu quero aprender. Então, aí agora vai vir a aprovação divina quando nós fazermos o que estivermos fazendo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou fechar a videoaula.